Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Marcel Mariano e serei moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de empresas em sintonia com os desafios enfrentados pelos executivos e executivas. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos de educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a BAD, Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, o professor Dr. Ricardo Humberto Rocha abordará o seguinte tema: planejamento financeiro pessoal e gestão de patrimônio. O professor Ricardo Humberto Rocha é doutor em administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Desde 1999, atua como professor da FIA Business School e de outras instituições de ensino. É consultor da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, consultor da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e INFE, Instituto FEBRABAN de Educação, consultor da B3SA, consultor da Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, e consultor da Fundação Carlos Chagas. Possui diversos livros publicados, atua na área de finanças, nos temas de finanças de mercado, finanças corporativas, gestão de riscos, educação financeira. É mentor de diversos projetos de fintechs. Foi sócio fundador do portal de comércio eletrônico Gibraltar. Foi executivo de tesouraria de diversas instituições financeiras. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Ricardo Humberto Rocha apresentará durante 45 minutos o tema Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão de Patrimônio, focalizando os desafios dos executivos e executivas das empresas e instituições. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Com a palavra, o professor Ricardo Humberto Rocha. Bem-vindo, professor. Obrigado, boa noite, obrigado pela apresentação. Eu inicio agradecendo aí ao Procede, ao professor Almir, ao Prachedes, a toda a equipe, pessoas pelas quais eu tenho muito respeito, admiração e carinho, e é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar de um tema tão relevante, né? Eu começo aqui a minha conversa fazendo uma provocação para todos, dizendo o seguinte: quando você pega aqui uma rodovia que sai de São Paulo, ou você pega alguma alça de acesso aí do Rodoanel, se você olhar, o motorista está do lado esquerdo, né? Se ele olhar para o lado direito, principalmente quando você vai tangenciando bairros mais populares, o que você vai perceber? Um mar de azul, tem várias coisas azuis, como a minha Polo aqui, está cheia de azul. O que é esse azul? São as caixas d'água, né? Então, elas têm um material lá sintético, enfim, meio plástico e tal, e você vê a caixa d'água azul. Bom, mas o que tem a ver a caixa d'água com o seminário de planejamento pessoal e gestão do patrimônio? Tem tudo, né? Porque assim, 5, 6 anos atrás, tivemos uma crise hídrica, as pessoas reclamaram do então governador Geraldo Alckmin, talvez tivesse um pouco de razão, talvez não, talvez as críticas tenham sido exageradas, reclamaram da Sabesp, mas elas não perceberam que se elas tivessem caixa d'água, e no Brasil pode, se tivesse em Nova York não pode, mas no Brasil pode, você teria passado melhor a crise hídrica. Porque se eu tenho lá 500 litros de água na minha casa, ou 1.000 ou 1.500, isso é uma coisa muito pessoal e da necessidade e daquilo que o indivíduo pode investir para ter uma reserva, ele administra, principalmente as mães, elas sabem muito bem, né? Falar, não, ó, a água aqui é para comer, para tomar banho é meio balde para cada filho, e as coisas iam seguindo. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque quando nós fomos impactados pela crise da Covid-19, né? Ou do novo coronavírus, que eu acho que devia tirar o novo, né? Porque já são quase 6 meses de coronavírus, já não é tão novo, né? O primeiro impacto
nas famílias e nas empresas, e aí, claro, que inclusive nas empresas de diferentes portes, foi na questão da liquidez. A gestão da liquidez foi fortemente impactada. E aí eu comecei a conversar com vários setores para dizer, olha, gente, vocês não tinham caixa d'água. Vocês estão igual as pessoas lá em 6 anos atrás, que simplesmente criticaram o governo do estado, talvez ele merecesse alguma crítica, não tinha um plano de expansão da produção de água, não vou entrar nesse detalhe, a Sabesp, idem, mas é importante que você seja o protagonista das suas necessidades, sejam elas de qualquer natureza. Então, o primeiro ponto para a gente refletir é assim, nós migramos do offline para o online, a maioria, principalmente o setor que a gente está aqui, que é o setor de educação, e aqui vai um elogio a todas as escolas pelo esforço extraordinário que fizeram de levar para o online a mesma qualidade do offline, em 4 dias, 5 dias. Praticamente uma semana, se você olhar as principais escolas, a FIA é uma delas que está liderando, 5 dias estava todo mundo no online, né? Então, a mensagem, a gente não ficou culpando ninguém da crise. Não dá para culpar. Quem que você vai culpar do Covid? Se você tem uma crise com a gravidade que você tem, eu já vou comentar sobre ela, sobre a simetria e sobre a leitura de cenários, que nem o serviço de informação e de segurança dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, do Canadá, da Nova Zelândia e da Rússia e de Israel conseguiram identificar, então, de fato, é uma crise sem precedentes, né? A gente sempre fala muito nessa questão de assimetria informacional, ou seja, a informação não está disponível, e aí eu estou colocando todos nós aqui como investidores e como protagonistas da nossa vida financeira, ela nunca vai estar devidamente colocada as informações todas ao mesmo tempo para todos nós. Uma das razões que vocês estão me assistindo hoje e que vocês fazem todo o esforço aí e fazem os excelentes programas da FIA Business School, principalmente o Procede, que eu sou professor e conheço detalhadamente, é porque vocês querem se qualificar. E se qualificar não é só arrumar um trampolim para ter uma promoção, uma mudança de emprego, é para aumentar a visão sobre o todo. A gente precisa ter mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, menos assimétrica as questões, né? A gente vive num mundo onde a gente mescla incerteza e risco. Diferença básica é que a incerteza a gente não mede e o risco a gente mede. Então, o risco, a gente sempre fala que pode ser oportunidade também. A gente pensa muitas vezes na palavra risco de uma única vertente, né? que é a probabilidade de perder, mas isso é a probabilidade de ganhar, isso é volatilidade, e eu vou tocar mais à frente nessa questão. Então, assim, a gente está vivenciando, com essa crise do Covid, a crise global mais importante até o momento. Fazer uma retrospectiva rápida para vocês. 1994, primeira crise global, porque globalização em 1990, é a crise do México, é uma crise de câmbio, onde os mercados vão começar a estudar a volatilidade da taxa de câmbio, isso vai impactar uma série de mudanças regulatórias no mundo. Vai pegar o Brasil, início do Plano Real, vai pegar o Brasil. 1997, crise asiática dramática, que vai desacelerar as economias globais, principalmente as emergentes, e vai levar a moratória russa em 1998. A Rússia e a Ucrânia vão pedir moratória. Talvez a mais importante crise de crédito para quem quer estudar crédito, que vai levar à crise cambial brasileira de 1999. Né? Na sequência, nós vamos ter a crise das .com nos Estados Unidos em 2000, 2001, Curralito na Argentina, problemas muito mais de política do que de economia, problema de sucessão presidencial. 2001, 11 de setembro. Aí você vai ter um período e também a crise da Turquia com a moeda local. Então, notem que de 94 a 2002, em 8 anos, diversas crises, e isso vai trazer aprendizado, impacto, perda, e uma mudança no mindset das pessoas olharem o mundo, dizendo, é importante, eu não consigo ser adivinho, não é isso que eu estou falando para vocês, mas eu preciso sempre criar um cenário.
mais provável, mais pessimista, menos pessimista, né? Então, primeira coisa, precisamos estar atentos às informações para ter uma leitura. Aí nós vamos ter um período de gap entre 2002 e volta uma crise intensa em 2008, a crise mãe até então, que atinge todas as economias, a crise do subprime. Esse tema de fintechs começa a surgir no mundo exatamente porque os bancos nos Estados Unidos passam a ter problema, passam a contratar menos, e aí as pessoas começam a montar suas próprias empresas juntando finanças e tecnologia, daí o termo fintech. Vem a crise europeia de 2009 e aí respiramos um pouco. Vamos ter crises locais aqui brasileiras, né? Governo Dilma, um problema de gestão de política econômica, depois a gente vai ter o Joesley Day, eleição do Bolsonaro, mas eram coisas mais relacionadas. E aí vem o Covid. E o Covid trouxe a tripla assimetria. Eu falo que é A3, né? Porque ela é uma assimetria sanitária, muito se fala, mas ninguém tem muita convicção quando a normalidade volta. Os setores foram impactados de maneiras diferentes e as pessoas foram impactadas, que é o tema do meu webinar. Ela é uma crise econômica, porque na medida que a sociedade não pode cumprir a sua rotina normal de sair de casa para trabalhar, isso tem impacto na produção, e aí você tem simultaneamente problema de oferta e de demanda, né? É só a gente perceber, o professor Marcel está até super bem elegante aí de blazer, tal, mas eu confesso que eu estou usando uma polo aqui, e quando eu olho lá o meu guarda-roupa, eu fico pensando, né? Será que eu precisava ter tanta roupa aqui, né? A gente já tem a regra do 70-30 e que a gente usa 30% do que tem, né? E ela também é uma crise que trouxe assimetria financeira. É só você olhar em março, movimento de volatilidade, né, de variação de preço dos ativos, bolsa caindo, renda fixa, além da queda da taxa Selic, fundos com aquilo que a gente chama de marcação a mercado, que embora a indústria faça um esforço muito grande para explicar, parece que o investidor não quer aprender, então é recorrente essas questões, né? Então, essa crise está nos mostrando, primeiro, precisamos ter um planejamento. Quando será outra crise? Não sei, só sei que ela irá ocorrer. Com que intensidade? Também não sei, é bom que eu não saiba, mas nós temos que nos preparar, estamos no mundo global, o mundo está numa onda anti-globalização, talvez a gente tenha alguns cenários geopolíticos duros nos próximos 2, 3 anos, vai depender se o presidente Trump é reeleito ou não, mas essa guerra comercial China-Estados Unidos está longe de se encerrar, então eu não posso ficar esperando o Trump ficar amigo do Xi Jinping, não dá. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o meu planejamento financeiro pessoal e vou assumir o protagonismo na gestão do meu patrimônio. Tá? Então, é um início de jornada. Eu já sei que o mundo é assimétrico. Como quebro a simetria? Lendo mais sobre finanças. Desde um relatório Focus, até um Valor Econômico, um Estadão, uma Folha, vários blogs, né? Você pode pôr no seu celular vários aplicativos, enfim. Você precisa assumir o protagonismo. Não é só de pessoas de finanças a necessidade de entender o mundo financeiro. Cada um de nós tem essa necessidade. A nossa jornada como investidor, na verdade, ela tem 3 momentos diferentes. Primeiro é o protagonismo. Assuma, você é o responsável pelos seus recursos. Segundo, organização. Faça o planejamento. Se é uma planilha, um caderninho, não sei. Eu sei que eu falei para muitos empresários no início da crise, em março, que não sabiam, independente da crise, não sabiam qual era a inadimplência média que o seu negócio era impactado. Perguntei qual era o histórico dos últimos 5 anos, não sabiam. E aí não vai nenhuma crítica, é só nós usarmos os exemplos que não foram bons para construirmos uma dinâmica melhor. Então, primeiro ponto, assuma o protagonismo. Segundo ponto, se organize. E, obviamente, quando eu falo para a pessoa física, e agora eu não vou falar para o empresário, vou falar para a pessoa física, regra básica da organização, gaste menos do que ganha. Então, você tem que ter sobras.
Depois eu dou até uma sugestão que um amigo meu me ensinou, que é uma sugestão que ele aprendeu com o avô dele, que de família japonesa, e ele aprendeu com o avô dele lá no Japão, tá? E funciona, mas é duro, precisa ter bastante disciplina. E terceiro ponto é o conhecimento. Buscar literatura, aplicativos, enfim, como as pessoas se relacionam na busca por conhecimento. E quando eu digo buscar o conhecimento, é um conhecimento que te permita fazer as perguntas no momento que você está fazendo os seus investimentos. É o conhecimento que permite a você ter dúvidas, porque se não gerarmos dúvidas, não teremos aprendizado. Né? E não ter vergonha de perguntar, acho que isso é importante. A literatura financeira, ela aparenta ser complicada, o pessoal usa um termo aí, eu às vezes não gosto muito, que é o Faria Lima Elevator, né? Na verdade, como na Faria Lima você reúne a maior parte dos banqueiros, né? Toda essa juventude que vai para o mercado financeiro, ela tem essa vontade de entender esse linguajar, mas ele está acessível para todo mundo, né? É só uma questão da gente querer, só a gente verificar do WhatsApp para cá, não estou nem falando do Facebook, do WhatsApp para cá, do Instagram, do TikTok, a gente vai aprendendo e as pessoas conversam uma com as outras quando tem dificuldade, né? Tem gente que é um pouco mais organizada, vai lá no Google e como fazer tal coisa no WhatsApp. O outro tem um pouco mais de preguiça, liga para o amigo. E fica uma difusão de conhecimento, que é muito interessante. Portanto, quando a gente fala em tecnologia, olhando para um smartphone, a simetria do uso diminuiu. Por que diminuiu? Porque a gente se interessa em aprender. Você tem que se interessar em aprender os seus investimentos. Você não pode delegar. Você pode cobrar o rendimento que alguém te proporcionou, se foi bom ou se foi ruim. Mas não delegar no sentido de dizer, eu estou lá com o banco X ou com o agente autônomo Y. Eles estão preparados, sim, mas você tem que estar lá fazendo a gestão e as perguntas o tempo todo. Então, o nosso início de jornada começa com a construção da reserva de emergência. A caixinha azul de água que eu falei para vocês, ela é fundamental. E como é que eu faço para dimensionar quantos litros eu preciso? Bom, aí cada caso é um caso diferente. Você é solteiro, solteira, casado, tem filhos, enfim, é um pouco mais complicado isso, né? Então, cada um tem que ter a sua boa prática. Eu dou sempre uma sugestão que pode ser ampliada, né? A sugestão imagina que eu vou dar um número qualquer, por favor, não façam julgamento de valor, eu vou dar um número simples aqui. Imagine que alguém tem 2 filhos e tem um orçamento lá onde ele gasta familiar R$10.000 por mês. Um número qualquer, podia ser 5, podia ser 20, 10, porque fazer conta de cabeça em cima de 10 é mais fácil, só por isso. Então imagina que você tem esse orçamento. Obviamente você ganha mais do que 10, porque você tem essa necessidade. Então, o que eu faço de sugestão para você determinar a reserva de emergência? Crie um orçamento alternativo. Olha, com quanto, no mínimo, eu conseguiria passar um período crítico? Sei lá, R$7.000. Então, os 10 caíram para 7. Tá bom. Porque todos nós conseguimos cortar algumas despesas. As empresas fazem e as empresas são feitas por pessoas que tomam essas decisões. Conseguimos. Às vezes, não na velocidade que necessitamos, mas conseguimos. Então, pegar esse meu exemplo. Então, meu orçamento não principal, o adicional é 7.000. Bom, aí eu tenho que avaliar quanto tempo eu consigo me reerguer, arrumar emprego, começar a prestar serviço. 6 meses? Bom, se são 6 meses, 6 vezes 7, 42. Se é um ano, 84. Então, normalmente, a gente diz que não é necessário ninguém ter mais do que 18 meses de reserva de emergência. Então, eu teria aí um intervalo entre 6 meses e 18. E, por favor, não compre ações de nenhuma companhia com dinheiro da reserva de emergência. Não. Reserva de emergência, você não está preocupado com o retorno. É baixo risco e alta liquidez. Se é um fundo, se é um CDBDI, porque fundo, pagar taxa de administração hoje está complicado. Um CDBDI com liquidez diária,
enfim, um título do Tesouro que você compra no ambiente Tesouro Direto, não sei, a gente pode até discutir num outro momento, mas tem que ser baixo risco e alta liquidez. E está dado já para você a sugestão, entre 6 e 18 meses de um orçamento que não é o principal, é um orçamento de emergência. Eu conversei com muitas pessoas e aí eu vou dar primeiro do lado bom, que tinham feito isso e perceberam até que tinham mais caixa do que provavelmente vão precisar. Isso dá uma tranquilidade para o indivíduo e para a família extraordinária. O mesmo vale para o empresário. E às vezes você tem esse papel duplo, né? Um chapéu de empresário e o chapéu de ser o chefe da família, ou tanto o homem como a mulher, pouco importa. Então, esse dimensionamento, você lembra, se você lembrar de alguma coisa do que eu falei hoje e lembrar da caixa d'água, por isso que eu já vim com a Polo Azul, eu já estou satisfeito. Reserva de emergência. Bom, a reserva de emergência você inicia e você chegou nos 6 meses, mesmo que você vá buscar os 18, aí você pode começar a pensar no segundo passo da jornada, que é montar sua carteira de investimentos. Essa carteira de investimentos, ela deve mixar coisas de curto, médio e longo prazo, de renda fixa e de renda variável. Aí eu volto para aquela terceira etapa do planejamento financeiro pessoal, conhecimento. Preciso me interessar pelos diversos produtos, avaliar risco, retorno, liquidez, tributação. Nesse momento que eu começo a montar minha carteira, que é de fato, já superei a reserva de emergência, então eu preciso do meu suitability, é um nome bonito, né? Do meu suitability, eu preciso me conhecer. Os bancos nos ajudam, os bancos digitais ou as corretoras, todos eles têm profissionais capacitados e nos ajudam porque a gente vai preencher um questionário. E aí esse questionário vai nos dar uma ajuda. Ele vai dizer, fulano, você tem um perfil moderado ou você tem um perfil conservador. Se você respondeu adequadamente as questões, então acredite na resposta do questionário. Isso não significa que um perfil de risco conservador não compre nenhuma ação, ou que um perfil de risco agressivo ou ultra-agressivo, que também é uma categoria que existe, vá pegar todo o dinheiro e comprar em ações. Não, não é isso. Mas é como você se posiciona diante do risco. Qual sua reação quando os seus investimentos começam a gerar perda? Isso que é importante. E além do perfil de risco, todo investimento nosso, todo, e eu tirei a reserva de emergência já do lado, eu preciso me perguntar, eu estou guardando dinheiro, fazendo esse investimento, com qual objetivo? Lembrando que os objetivos podem mudar ao longo do tempo. Mas por que isso é importante? Porque se meus objetivos são de longo prazo, a parcela de risco que eu posso correr, o meu apetite de risco é maior. Se os meus objetivos são de curto prazo, o meu apetite de risco tem que ser menor, é mais ou menos óbvio. Então, horizonte de investimento, objetivo do investimento, perfil de risco e mais a quarta condição importante, capacidade de perda. Não adianta você ser um indivíduo, uma pessoa que é mais agressiva ou moderada e a sua capacidade de perda é baixa, porque naquele momento, por exemplo, você está construindo a sua casa, pagando as prestações do seu apartamento, pagando a sua pós-graduação ou do seu filho. Então, tudo isso tem que ser visto conectado com o momento que você está vivendo, né? E aí eu recomendo, inclusive, literatura gratuita, vai lá na internet, CVM comportamental, dá uma googada lá, CVM comportamental, temos 3 livrinhos lá sobre finanças gratuitos, né? E bastante interessantes para a gente se enxergar no comportamento e perceber que às vezes a gente está tomando decisões equivocadas nos investimentos. Bom, se eu sei o meu perfil, minha capacidade, objetivo e horizonte, então agora eu vou, dentro do meu esforço de aprendizado, alocar ou renda fixa ou renda variável. Notem que o Brasil vem de uma queda de taxa de juros extraordinária.
Não acho que vai ficar nesses 2%, 2,25% a vida toda. É um momento atípico da crise e o Banco Central está fazendo uma política com taxa de juro baixa para compensar a questão fiscal que está desequilibrada, portanto, o custo da dívida pública está ficando muito baixo e compensa a perda de arrecadação. A inflação está baixa esse ano, desemprego está alto, a gente não sabe de fato quanto que o PIB vai decrescer, a gente só sabe que ele vai ser negativo, mas ainda não dá para ter uma ideia. Talvez não seja tão ruim quanto a gente pensa, isso pode ser positivo para uma retomada do ano que vem. Mas assim, existem diversos ativos de renda fixa. O que eu tenho que fazer? Estudá-los. O que é um fundo com crédito, por quê? Porque a Selic talvez suba daqui a algum tempo, os mercados de juros futuros já indicam isso, mas para 4%, 5%. Pegar 4%, 5% ao ano, tirar o imposto de renda, tirar a taxa de administração, portanto, os nossos portfólios daqui para frente têm que ter um percentual de risco maior. Se vai ser em fundo multimercado ou na compra de ações, eu não sei. Você que vai ter que responder essa pergunta. O sistema financeiro está preparado para te responder. Claro que você tem que ser o protagonista desse processo. Aí, além de você olhar a renda fixa e a renda variável, ou investimentos alternativos, como fundos imobiliários, e nesse aspecto, a única coisa que eu solicito uma atenção é esquecer o que deu o passado. O retorno passado não significa retorno futuro. Muita calma, por isso que volta no início de você fazer uma leitura para diminuir a sua assimetria. Mas você, passando essa questão, e aí você vê que além de renda fixa, variável e investimentos alternativos, eu tenho momentos onde eu sou mais tático. Significa que eu quero aproveitar oportunidades de curto prazo. Por isso, ler os informes que eu recebo da minha corretora também são importantes. Sugestão de carteira também é importante. Eu sou mais tático, eu posso aproveitar um movimento de custos. E a maior parte do meu dinheiro eu vou ser estratégico. Então, eu posso selecionar uma carteira de ações que paguem dividendos, por exemplo, e fazer alocação. Né? Para quem pretende ir para a renda variável ou para fundos multimercado, eu sempre recomendo, além de olhar o gestor, e no caso das ações, entender a empresa que você está se tornando sócio, não ficar olhando o preço diariamente. Né? Não dá. Cada um de nós tem a sua atividade fim, então não dá. Não é que não é. Estou dizendo para você não acompanhar o seu investimento. Mas em março, muita gente que se precipitou quando fundos DI deram cota negativa, resgatou, perdeu dinheiro, voltou tudo. Quer dizer, se você tivesse ficado quietinho lá, ou falado com o professor Ricardo Rocha, ou com o seu gerente de banco, você não teria perdido dinheiro, isso eu te garanto. Né? Então, tem horas que eu sou tático, tem horas que eu sou estratégico. Então, ó, vamos continuar a jornada. A gente está assim, a gente subiu aqui o Pico do Jaraguá, agora a gente já está indo para Campos do Jordão, depois nós vamos lá para Roraima, e aí vão voltar para a Patagônia. A gente está alçando cada vez altitudes maiores. E para isso a gente tem que se preparar, se condicionar física e mentalmente cada vez mais. Passou essa questão de você montar uma carteira, vem a seguinte, vem a jornada continua. Previdência, que eu prefiro chamar de aposentadoria. Qual é o meu plano de aposentadoria? Se eu sou um funcionário público, eu tenho que ver a minha condição, mesmo assim eu deveria complementar. Se eu sou INSS, tenho que complementar. Lembrando que o INSS, no limite, ele não é ruim, gente. É que ele foi mal vendido ou as pessoas entre gerações tiveram uma visão diferente. As pessoas que conseguem se aposentar no teto, e elas têm um valor razoável. Claro que esse valor tem que ser somado a outros que você acumulou ao longo do tempo e que você teve tempo para fazer isso. Né? E dizendo o seguinte, que essa ideia da aposentadoria aos 65 anos, que gerou muita polêmica na reforma da Previdência aqui no Brasil, ela é uma ideia antiga, do século retrasado, de um cara chamado Otto von Bismarck, que fez a unificação das Alemanhas, né, dos principados alemães, conduziu a Alemanha
a um protagonismo importante, embora tardio, e ele mesmo não se aposentou porque morreu antes, né? E a boa notícia é a má notícia, vamos viver muito tempo. Isso é muito bom, se nós planejarmos, além de cuidar da saúde, cuidarmos do bolso, da saúde do corpo, da mente, espiritual, mas aí é uma questão de cada um, e do bolso, né? É um aspecto importante também. Então, eu acho que você precisa ter, se você é funcionário público, mesmo assim, complemente com uma previdência, verifica se você tem vantagem fiscal em fazer um PGBL. Se você é profissional liberal, recolha INSS, faça uma complementar. Se você é assalariado, é complementar. A complementar, com essa disputa que você tem acompanhado nos jornais entre bancos e corretoras, eu mesmo outro dia tive uma contribuição na mídia aí que deu bastante curtida lá no LinkedIn, né? Eu disse que tanto os bancos como as corretoras estão preparadas. O bom é que essa concorrência fez com que os produtos de previdência ficassem mais acessíveis e mais baratos, com taxas de administração mais baixas e com isenção de taxa de carregamento. Então, se eu for pensar nos pilares da aposentadoria, deixa eu tomar uma água aqui. Nos pilares da aposentadoria, primeiro pilar, funcionário público, ótimo, faça uma complementar. Funcionário iniciativa privada, INSS, faça uma complementar. Profissional liberal, recolha o INSS. E faça uma complementar. Isso é importante. Então, esse pilar é importante. Segundo pilar, se sobrar dinheiro, reforce os investimentos que estão na fase anterior de longo prazo, com o objetivo de aposentadoria. Né? Que aí você muda o objetivo, e aí ele é longo prazo, é fundamental. Imóveis, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto à eira, nem tanto à beira. Você olhar a sua pizza de investimentos, você ter de 10% a 15%, ou 20% até, ao longo da vida, imobilizado, não é ruim. Não é ruim. O ruim é você ter mais do que 30% imobilizado, a não ser que você seja um investidor profissional no setor de imóveis. Aí é diferente. E aí eu não preciso falar isso para você, que você sabe mais do que eu. Mais que 30% é ruim, principalmente quando você vai ficando mais velho e a liquidez ela é complicada. E aí você tem problema de vacância, de inquilino, de IPTU. Muita gente foi pego de calça curta nos últimos anos com aumento absurdo de IPTU. Então a gente tem que olhar isso também, isso é um fato importante. Mas eu posso ter também, um dos pilares da minha aposentadoria, a parte imobiliária. E aí vem o outro pilar, que é o último para a aposentadoria, educação continuada, ou seja, como a gente vai viver muito e as experiências serão intensas e muitas, a gente vai se transformando ao longo do tempo. Eu vou dar o meu exemplo apenas como, não que eu me julgue melhor ou pior do que ninguém, pelo contrário. Eu comecei em banco em 1983, como estagiário num banco de investimento, na renda fixa, e assim fui me transformando, gerente, diretor, até 1999, quando decidi sair. Eu já tinha feito um mestrado, isso, mas sem muita consciência, por quê? Fazer o mestrado aí, quem sabe quando eu me aposento eu viro escritor, né? Essa era a minha, eu confesso aqui, essa era a minha ideia. Embora eu tenha feito mestrado de administração com ênfase em finanças e planejamento financeiro, eu pensava assim, sei lá, vou escrever um livro sobre história, vou olhar algum hobby que eu gosto, mas enfim. Aí montei uma .com, transformei ela numa SA fechada, a holding fez o IPO, preparei a empresa para o IPO, veio a crise das .com. Nesse momento eu conheci a FIA, a quem eu sou muito grato, professor Almir, entre outros, pelas oportunidades. E como eu tinha mestrado, comecei a dar aula, fazer algumas consultorias e aí acabei fazendo doutorado. Fui aluno do professor Almir, excelente professor, muitos aprendizados, né? E muitos conselhos positivos. E hoje somos colegas e autor de livro, né? Depois eu vou até mandar um
um link para vocês de 40% de cupom de desconto do livro Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão do Patrimônio. O professor Almir é um dos organizadores junto comigo. Mas mesmo assim, olha o cupom se você quiser comprar e olha na Amazon, se não é mais barato. A vantagem é que a editora não cobra a taxa de entrega. A Amazon não cobra a partir de determinado valor que você adquire de produtos, né? Então, assim, e aí eu fui me transformando. E aí virei escritor, palestrante, consultor de empresas, tenho um projeto pessoal, talvez, de ter um rádio, um programa de rádio, não sei, é algo para os meus próximos 10 anos para eu pensar, eu tenho 10 anos para me preparar para isso. Tenho podcast que eu estou fazendo, então, assim, a gente vai acumulando as experiências e isso, se você for fazer coisas que você gosta, você complementa a sua renda. Isso é muito importante. Quando a gente olha hoje os nossos pais, os nossos avós, eles tinham um direcionamento de aposentadoria diferente. E alguém botou na cabeça deles que ao se aposentar pelo INSS, eles teriam 20 salários mínimos. E eles acreditaram, de boa fé. E muitos que não acumularam capital, embora tenham tido uma boa vida, têm muitas restrições, né? Então, acho que os pilares da aposentadoria vão do INSS ao regime de funcionário público, a um plano de previdência, aí você tem que olhar se é PG ou VG em função do benefício fiscal para você, investimentos de longo prazo e se reinvente o tempo todo. Bom, aí a gente já superou a questão do plano de aposentadoria. O que eu deveria pensar, talvez paralelo, porque o plano de aposentadoria não preciso ter 50 anos para começar, não, hein? Eu posso ter logo no início da minha carreira profissional. Lá para os 35 anos, talvez, é difícil isso aí, porque cada caso é um caso, mas na média, eu preciso, se constituir família e se tenho pessoas que dependem da minha geração de caixa, preciso olhar como está o meu planejamento de seguros. Isso é importante, pessoal. Tanto um seguro de vida tradicional como um seguro de vida em vida. E tem aspectos do seguro de vida que você precisa avaliar. Não basta deixar o dinheiro. Quantos anos têm seus dependentes financeiros? São jovens? Se você vier a faltar, mas eu deixei R$1 milhão, quem vai cuidar? Então, no planejamento dos seguros, não é só a contratação do seguro, é a estratégia de quem vai gerir o dinheiro na sua ausência. Isso é importante, para que ele possa ser bem utilizado para aquelas pessoas que dependiam de você. O americano trata isso com muita naturalidade, o brasileiro não, mas a área de seguros tem crescido muito. Eu sei que o Proced tem programa de pós-graduação em seguro em previdência, é importantíssimo, e precisa a gente fazer essas reflexões. Aí vem a questão tributária, né? Então, eu estou recolhendo os impostos direitinho, teria alguma estrutura legal dentro da lei que eu pudesse fazer para mitigar a questão de imposto, principalmente quando eu penso em imposto e sucessão, né? A gente no estado de São Paulo, eu não sei o número de UFIRs, mas você pode doar por ano mais ou menos R$61 mil, é mais ou menos isso, para um dependente seu, como antecipação de legítima, de herança, sem tributação. Faça um planejamento. É importante, né? Você deixa para, você não faz, lá na frente o impacto tributário é enorme. Então tem que avaliar. E a questão da sucessão, né? Que é algo que deveria começar antes da gente constituir uma família, independentemente dela ser constituída sob a égide do Código Civil, porque eu casei ou porque eu tenho união estável, né? Se você fizer uma pesquisa porque as pessoas casam com o regime da comunhão parcial, elas não sabem. Elas vão dizer simplesmente que é porque o cartorário falou que é o regime mais comum, né? Então, eu até antecipei 5 minutos aqui, professor, mas tentei, nesses 40 minutos, colocar os pilares, né, do planejamento financeiro pessoal e gestão do patrimônio. Claro que a gente pode marcar, com o maior prazer, outros encontros para tratar individualmente de cada um deles, né? Mas, de forma geral, a nossa jornada ela se inicia com a reserva de emergência, lembra da caixa d'água, e lembra sempre
não é nada, não sou eu que criei, eu sempre gosto de usar, mas tem sempre ilustrações em vários livros e revistas. O alpinista, quando chega na primeira conquista, ele, como alpinista, olha para cima e ele fala, caramba, eu cheguei a 1.200 metros, mas eu quero chegar a 1.800. Né? E assim, e é importante lembrar que a descida do Himalaia mata mais do que a subida. O que eu quero dizer com isso? Muita nobreza no uso do dinheiro que você conseguiu conquistar ao longo da sua carreira. Né? A distância, como diz o rabino Newton Bonder, tem alguns livros que eu li, a distância entre o coração e o bolso é muito curta. Então, nobreza nos gastos. Bom, agora fico aqui à disposição das questões dos nossos internautas aí. Ok, professor, obrigado. Aqui a gente tem uma pergunta anônima. A moça disse que ela, olha só, praticamente sempre contribui com o teto. Já posso me aposentar, mas com a aplicação do fator previdenciário, o valor cai bastante. Cai para 2.400. Eu teria que contribuir por mais 7 anos para atingir o teto. Aí vai atingir por pontos. Mas estou desempregada e contribuindo pelo mínimo. Vale a pena me aposentar agora e aplicar o valor que conseguiria extra? Olha, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é recorrente. É claro que você tem uma situação de curto prazo emergencial. Eu acho que o ponto principal para a gente poder refletir um pouco é assim, se você tomar a decisão de se aposentar, talvez resolva o seu problema hoje, mas você não vai ter retorno nessa decisão. E eu tenho conversado com pessoas, é óbvio que a gente não tinha vivenciado uma crise como a do coronavírus, né? Com pessoas que, na maioria das vezes, se arrependeram da decisão precipitada. Eu tentaria fazer um cálculo para chegar em pelo menos uns 70% do teto. Né? Porque eu acho que a pessoa que fez a pergunta não está chegando nem em 50%. Então, é claro que tem a situação do desemprego, é uma situação dramática, mas se você conseguisse uma recolocação, mesmo que recebendo... E aí você tem até essa questão, né, de talvez receber um pouco menos e não abrir mão da sua previdência futura. Né? Eu não teria uma resposta única. O que eu posso dizer é que a maioria se arrepende e que se você conseguisse realocar, 7 anos são poucos meses. Se você pensar em meses, né, são 84 meses, não é tanto tempo assim. Né? Eu aguardaria um pouco mais, pelo menos. E obrigado pela pergunta e pela confiança. Agora, olha só, uma pergunta de uma das nossas participantes. Como avaliar a melhor corretora de valores? Boa pergunta. Primeiro, você tem que olhar custos. Tá? Quanto você paga de corretagem, como é que se dá esse relacionamento. Tá até uma briga muito grande aí, a gente pode até falar o nome, porque já está tão público, XP versus Itaú, né? Eu até brinquei e falei que é o avô brigando com o neto, né? Porque, enfim, e isso foi para televisão e tal. Então, do lado das plataformas, né, para a gente não ficar só em uma, do lado das plataformas, você tem um agente autônomo te atendendo. O que você precisa é conversar com ele, e conversa com 1, com 2, com 3 e pergunta quais são os custos que eu pago aqui. Esse é um primeiro momento. Talvez alguém que você conheça para ver se a experiência de atendimento está sendo boa. Acho que isso também é importante. Né? Todas elas são reguladas pelo Banco Central e pela CVM com autorregulação da Bolsa. Então, eu não teria nenhuma preocupação em relação a risco. Né? O sistema financeiro brasileiro é muito bem controlado. Se você tem investimentos numa corretora e se ela vier a ser liquidada, ou, usando um termo popular, se ela vier a quebrar, né, a custódia dos seus investimentos vai passar para outra corretora. Acho que o ponto é saber quanto eu pago de custos nos meus investimentos. Acho que esse é o ponto, inclusive a pergunta é muito boa, agradeço, porque está no cerne dessa briga.
né? E aí, claro, a experiência do usuário, que é o que a gente fala hoje, não é? No mundo digital, até porque provavelmente você vai ter uma relação digital com essa corretora, ver qual é a sua experiência, né? Eu sei que elas melhoraram muito, tem uma briga envolvendo outras grandes também, então a concorrência está sendo saudável para nós, né? Mas a pergunta que eu faria é, conhece alguém? Está sendo bem atendido? E dois, quais os custos? Acho que isso vai te ajudar a responder a pergunta. Ok, obrigado. Agora, olha só. Um dos seus alunos de 2001 hoje é advogado previdenciário e ele pergunta: qual é a estratégia do planejamento do oriental japonês? Ah, boa pergunta. Isso eu aprendi com meu amigo Otto Nogami, que é autor do livro também, Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão do Patrimônio. Ele fala o seguinte, porque assim, o planejamento financeiro é um conjunto de boas práticas. Você não tem nenhum grande modelo. Os modelos estão lá em finanças, né? Quando você vai olhar carteira, diversificação, os indicadores. Então, o bom senso global é que você poupe 10% da sua renda líquida. É isso que as pessoas falam, você ganha líquido 8 mil reais, poupe 800 reais, minimamente. O que faz o oriental? O oriental, ele poupa 20% da renda bruta. Então, eu vou dar um exemplo de novo dos 10 mil, porque eu faço a conta de cabeça, só por isso, viu, professor Marcel? Imagina um cara que ganhe 10 e que tenha lá, entre descontos e tudo mais, 3 mil reais. Os 27,5, mais o INSS, mais alguma coisa que ele tem lá, um plano médico que ele contribui. Então, ele tem um olerite líquido de 7 mil. Se ele aplicar a regra do senso comum, ele vai tentar poupar 700. Se ele aplicar a regra oriental, ele vai poupar 20 de 10, ele vai poupar 2. Então, começa que ele quase que poupa 3 vezes o que a regra, o senso comum manda. Qual é o desafio? Ele tem que saber que vai entrar líquido na conta dele 7. E se dos 7 líquidos ele poupa 2, sobram 5. Portanto, ele tem que ter uma disciplina oriental para fazer o seu orçamento financeiro mensal. Essa é a grande vantagem quando eu ponho um percentual maior. 20 é difícil, eu faço um desafio aqui, é difícil, do bruto, porque 20 do bruto me obriga a viver com orçamento. Aquilo que a empresa vive e que eu estou lá na empresa e ajudo a fazer, e no meu caso eu não faço, usando o meu caso genérico, pessoa física, eu tenho que fazer. Então, essa regra é importantíssima. Note que a diferença entre poupar 10 do líquido e 20 do bruto significa poupar quase 3 vezes mais. Isso, ao longo de 30 anos, tem um impacto assim extraordinário. E com a queda da taxa de juros no Brasil, cada vez mais isso será necessário. Por que os orientais fazem isso? Porque a taxa de juros lá é baixa. A taxa de juros é muito baixa, portanto, eles têm que aumentar a sua capacidade de poupar. É fundamental. Incluindo aí os ganhos adicionais. Esse ano é um ano ruim, tem pessoas que estão buscando colocação, estão desempregadas, tal, mas tudo isso vai passar. E nos momentos que vem o variável, como diz, variável, ele é para ser guardado. Vou dar um exemplo de um viés comportamental que faz com que a gente gaste os bônus sem pensar. Chama-se viés de presente e desconto hiperbólico. É um nome horroroso, né? Mas é mais ou menos o seguinte. Um jovem executivo, uma jovem executiva recebe lá um bônus, fala para os pais, olha, eu recebi 150 mil reais. O pai fala, nossa filha, você tem 28 anos. Tudo bem que você fez uma bela faculdade e tal, entrou num programa de trainee concorrido. Olha, eu não sei o que você deve fazer com dinheiro, mas o teu chefe lá, imagina que essa pessoa trabalha em banco, até para ter mais, ele vai te ajudar, tal. Mas ó, você não tem um sonho de morar fora do Brasil, você não quer fazer, então, você não quer comprar, enfim, você tem. Ele está dizendo para ela assim, ó, olha os seus objetivos e o horizonte. Passa 15 dias, o filho, a filha, geralmente os homens são mais gastões, as mulheres são mais equilibradas, graças a Deus. O rapaz chega lá com um carro de 200 mil. Então, além dele gastar os 150, ele financiou 50. Ele fala, não, mas eu só financiei 50 em 24 meses sem juros.
nós somos muito influenciados pelo viés de presente. É difícil pensar no futuro, mas tem que pensar, o futuro é rápido. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu deixei de ser executivo e passei a ser professor, empreendedor, escritor, faço milhões de coisas, eu penso em semanas. Quando você pensa em semana, porque a gente tem que planejar a agenda em semana, né? O ano passa rápido demais. Nós já estamos acabando o mês de julho. Vão faltar 4 meses para o ano se encerrar, né? Então, eu acho que é fundamental a gente enxergar que o futuro vai nos proporcionar um consumo melhor, uma segurança melhor. E abrir mão no presente, sem também deixar de ter os seus desejos, né? Mas priorizando durante alguma época da sua vida as necessidades. As necessidades têm que vir na frente dos desejos. Ok, legal. Agora só, tem duas perguntas aqui que até são complementares. Pergunta, o que é melhor? A previdência complementar ou investimentos próprios feitos em ações pelo investidor? E no caso de serem ações, é melhor fazer ETFs ou definir algumas ações e se manter firme no mercado? Bom, vamos dividir a resposta, né? A primeira vai depender muito do seu regime de previdência. Se você é um funcionário público, mesmo o regime mudando, que você não vai se aposentar pelo valor integral, mas você já tem uma certa garantia e provavelmente você já está fazendo uma previdência complementar. Agora, você pode ter as duas coisas. Qual é a vantagem de uma e da outra? A vantagem de optar por uma previdência complementar, e aí volto a dizer, é importante, cada um vai ver se é VG ou PG, cada um vai ver seu perfil de risco para ver quanto de renda variável tem na própria previdência. A importância da previdência, principalmente quando a empresa oferece, eu fico meio até chocado, mas eu tento entender, não consegui, porque pessoas, até a empresa que eu trabalho até hoje, que tem a previdência e a pessoa não faz adesão. E aí, depois de 15, 20 anos, pergunta para o colega, quanto tem lá na sua previdência? O cara fala, 400 mil reais. Como? Ué, porque o dinheiro e o tempo trabalham a seu favor. Então, a previdência, mesmo que seja espontâneo o aporte, tome como se fosse uma obrigação, uma poupança compulsória. Isso ajuda muito. Fora o fato que, se você escolher uma boa seguradora, obviamente que o gestor está mais preparado do que a gente, na média, para fazer a alocação. Mas, ao mesmo tempo, você, num ambiente de taxa de juro baixa que veio para o Brasil, e eu acho que veio para ficar, é sempre importante que você comece a buscar ganhos de risco, mesmo que o seu perfil seja moderado, respeitando as suas alocações, principalmente de empresas que pagam bons dividendos, né? Como eu não sou analista de valor mobiliário, eu não vou falar, senão a PMEC vai puxar minha orelha, né? Dei uma entrevista para o UOL uma época aí sobre Petrobras, mas eu não falei absolutamente nada, mas a jornalista colocou e aí, enfim. Mas tem muitas ações que são boas pagadoras de dividendos, muito, muito. Eu acho que vale a pena. Por isso que eu acho que os dois. Agora, é claro que assim, se você falar para mim, eu não consigo fazer as duas coisas, então faz a previdência. Eu consigo, faça as duas coisas. Até uma forma de você direcionar mais recurso que você tem para os investimentos. E com certeza, lá no futuro, você vai ficar muito satisfeito com o que você vai colher. Ok, legal. Agora um participante descreve o caso dele aqui. Eu tenho 50 anos, um bom caixa acumulado e disciplina para não gastar. Vale a pena separar um montante com uma aplicação diversificada em vez de pagar uma previdência mensalmente até se aposentar? Ele diz uma previdência complementar ou entendo isso? Sim, aparentemente que É, aquilo é complementar, que ele tem que pagar ainda. o que ele precisa verificar é o seguinte: para ele cair na alíquota mínima de imposto de renda, são 10 anos, né? Se você vai no regime de tributação regressivo, são 10 anos. Muito bem. Então, ele teria que olhar se esse percentual que ele vai destinar não vai fazer falta,
Não sei se ele vai fazer um único aporte ou depois desse aporte inicial ele fará outros, né? E ele tem que ver como é que está a declaração de renda dele. Se ele paga imposto todo ano, então vale a pena fazer um PGBL. Vale a pena. Ele vai ter um benefício fiscal. Acho que essa pergunta é muito inteligente e não é tão simples de você responder. Depende de mais dados. A gente pode até depois conversar com ele, se ele tiver interesse, para orientar o melhor, né? Mas acho que tem que levar em conta 10 anos para você cair na alíquota de 10%, você paga imposto, todo ano você paga imposto na declaração, então aí de fato vale a pena ele partir para o PGBL, olhando o perfil de risco da carteira, seguradora, taxa de administração, né? Tem que se cercar de vários detalhes, mas eu acho que vale a pena. Ok, legal. Agora, olha só, perguntam aqui. Quanto a essas taxas de investimentos, quais que devem receber mais atenção? Taxa de administração, tributos que são pagos nos investimentos, o que tem que receber particular atenção na hora de contratar esse serviço de investimento? Eu só não respondi uma parte da questão, professor, que ele falou que é melhor comprar ações ou ETF, né? Aí depende como a pessoa olha o mercado. Se ela quer ficar aderente ao mercado, então ela vai para o ETF. Se ela vai para o ETF, ela tem que ter bastante disciplina para nos momentos que você realizar o lucro, né? E se você achar que o mercado vai entrar num período de baixa, realizar a perda também. Quando ela escolhe uma carteira que é mais pagadora de dividendos, essa gestão pode ter uma parcimônia maior, né? Então mas assim, são duas estratégias boas. A do ETF exige mais disciplina, né? Então, só para não deixar de responder a questão do colega. Aí você ia colocar a próxima questão? Ok, obrigado. A questão de taxas de investimentos, quais são que Sim. devem receber mais atenção? Eu acho que em fundo, taxa de administração, porque se a gente faz uma conta hoje, pegar até a minha boa e velha HP aqui, você pegar aqui a Selic, tirar um 0,5% de taxa de administração, se você tiver uma taxa baixa, você até tem mais baixa, mas tem que ter valores maiores, e tirar na margem 20%, está sobrando 1,4%. Então, seu rendimento real está negativo. Isso não significa que é para amanhã resgatar tudo, pelo amor de Deus. É para ter essa consciência que a parte da reserva de emergência, talvez você durante algum tempo tenha um rendimento negativo mesmo, porque a maior preocupação é ter liquidez. Então, o que é fundamental? Olhar em fundos, taxa de administração. É fundamental. E ver se está adequado ao seu perfil. Porque aí você pode, se está muito concentrado em fundos, talvez os bancos estão pagando, todos os bancos, inclusive Bradesco, Itaú, Santander, estão pagando 100% da taxa DI com liquidez diária, então talvez essa migração seja interessante. Mas lembrando que no curto prazo, o meu objetivo é ter liquidez. Por isso que ao selecionar fundos, olhe taxa de administração. Tem produtos que são isentos de imposto, né? Então, se você é um investidor qualificado ou profissional, o que significa qualificado? Tem que ter R$1 milhão em ativos financeiros e o profissional 10 milhões. Ou tem que ter alguma certificação que a CVM aceita e eu me encaixo. Então, aí eu posso acessar produtos de um pouco mais de risco, mas que tem até isenção tributária, como um CRI, um CRA, por exemplo. Então, é ficar atento, né? É importante. Ok, obrigado, professor. Professor, nosso horário chegou no fim. O senhor gostaria de fazer algum comentário final? Eu gostaria, acho que a gente foi bem britânico aqui, né? Por isso que quando o professor Prachedes me ligou, falou, professor, o senhor vai usar algum material? Eu falei, olha, eu tenho até pronto, mas não vou usar porque, assim, obviamente que eu não consegui ver as pessoas, mas elas estão me vendo, né? E acho que nesse momento da pandemia, a gente poder olhar as pessoas é muito importante, passar para elas uma mensagem positiva, né? Dizer que as finanças elas são algo que vem para construir uma sociedade melhor. Então, fica até a recomendação de um livro chamado Finanças para uma Boa Sociedade, né?
com todos os escândalos que tem, a regulação é rígida, a regulação é forte, né? O enforcement é grande, a gente tem um país muito bem organizado. Você vê que de 2002 para cá, as instituições que faliram foram muito poucas, por uma série de atributos positivos que a gente foi construindo no sistema financeiro, né? Dizer para as pessoas que elas precisam assumir o protagonismo financeiro, cuidado com o viés de presente, ou seja, não posterga a decisão, lembra do azul da caixa d'água, tem a sua reserva de emergência que você dorme melhor, né? E me colocar à disposição. O pessoal tem os meus contatos, se depois quiser passar, se alguém quiser falar comigo, pode dar meu WhatsApp, meu e-mail, fique à vontade. Agradecer a você, Marcel, pela mediação aí, pela brilhante mediação. Eu tenho feito isso, eu sei que não é fácil, né? É pior quando tem 3 ou 4, aí você tem que pedir para um parar de falar. Eu tive que fazer isso hoje. Ainda bem que ele tinha o meu WhatsApp. Eu falei, olha, você estourou o tempo, né? E agradecer ao professor Almir, muito generoso com os projetos que ele tem aí no Procede, e também ao Prachetes, que é uma pessoa que eu conheço e que me ligou, né? Então, e a toda a equipe do Procede aí, fica um abraço para as meninas, né? Todas elas, em especial para a Carol Burkley aí, que há muitos anos a gente tem sempre conversado, sempre nos apoiado nos diversos projetos que a gente desenvolve, e fica aí o meu agradecimento à disposição para a gente voltar no outro webinar e talvez focar em um dos pilares do planejamento financeiro pessoal. Muito boa noite. Ok, professor, muito obrigado pela participação e agradecemos também a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Agradecemos as seguintes instituições pelo apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado ao professor Ricardo Humberto Rocha pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também à equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta-feira, trataremos do tema Gestão Empresarial, Práticas e Resultados, as dificuldades para uma boa gestão de caixa, com o professor Ricardo José de Almeida. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como em eventos anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal de YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Boa noite e até a próxima. Boa noite, muito obrigado.